queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar junto de você, estudando pela nossa TV A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, com o livro No Mundo Maior. Nós queríamos agradecer a sua audiência e o capítulo que nós estaremos estudando é fantástico. É o capítulo 9, que ele fala sobre a mediunidade. Antes de começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Rogamos a espiritualidade amiga que nos abençoe, que nos ampare, que nos ilumine em mais este programa e que possamos juntos com os nossos telespectadores, aprendermos, observarmos e meditarmos em torno deste capítulo apaixonante. Vamos começar a leitura. Capítulo 9, Mediunidade. Sobremodo interessado no expressivo caso de Marcelo, apresentei a Calderaro no dia seguinte certas questões que fortemente me preocupavam. Os reflexos condicionados não se aplicariam igualmente a diversos fenômenos medianímicos? Não elucidavam as mistificações inconscientes que, muita vez, perturbam os círculos dos experimentadores encarnados? Alguns estudiosos do Espiritismo, devotados e honestos, reconhecendo os escolhos do campo do mediunismo, criaram a hipótese do fantasma anímico do próprio medianeiro, o qual agiria em lugar das entidades desencarnadas. Seria essa teoria adequada ao caso vertente? Sob a evocação de certas imagens, o pensamento do médium não se tornaria sujeito a determinadas associações, interferindo automaticamente no intercâmbio entre os homens da terra e os habitantes do além? Tais intervenções, em muitos casos, poderiam provocar desequilíbrios intensos, ponderando observações ouvidas nos últimos tempos, em vários centros de cultura espiritualista, com referência ao assunto, inquiria de mim mesmo se o problema oferecia relações com os mesmos princípios de Pavlov. Então aqui nós vamos ver um capítulo em que vamos recordar o capítulo passado, em que Marcelo sofria graves problemas, graves dificuldades com a epilepsia, e quando duas entidades que não o perdoaram chegavam próximo dele, principalmente durante o sono físico, aquilo gerava nele um problema enorme de desequilíbrio, afetando todo o seu corpo perispiritual. E aqui nós estamos vendo André Luiz perguntando a Calderaro se não poderia ser um problema anímico, um problema gerado pela mediunidade do próprio Marcelo. E aí nós vamos ver a continuidade, a explicação, em que Calderaro vai nos mostrar nuances importantes sobre a mediunidade, já que Allan Kardec nos informa, através do Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns, alguns em estágio dormente, outros em estágio latente. O que está em estágio dormente, hoje ele não apresenta uma característica mediúnica, mas não quer dizer que no amanhã não despertará. Então nós vamos ver um capítulo que fala muito para nós de nuances envolvendo problemas psiquiátricos, problemas fisiológicos, problemas mentais, alusivos à mediunidade. E é uma coisa interessante também, dos 70 tipos de mediunidade estudado por Allan Kardec na obra científica da doutrina espírita, daquilo que nós chamamos espiritismo experimental,
ou ciência experimental, nós vamos ver que Calderaro traz um assunto muito sério e ele fala dentro até mesmo dos devotados e honestos companheiros que fizeram da questão anímica um fantasma anímico do próprio medianeiro. Então nós percebemos que é muito comum isso nas casas espíritas. Basta que alguém traga uma mensagem e logo muitos já dizem, isso é anímico, é do próprio médium. Então nós vamos perceber que o André acabou de falar da mediunidade, que todos nós somos médiuns, não é? O que ocorre é que muita gente pensa que mediunidade é somente incorporação. Nós temos 70 tipos de sensações mediúnicas, das mais variadas, que um médium pode ter. A mediunidade e incorporação é uma delas. Então é isso que Calderaro vai explicar para André Luiz e nós vamos ver um pouquinho essas questões que é muito interessante. Vamos dar continuidade na leitura. O instrutor ouviu-me, paciente, até ao fim de minhas considerações e respondeu benévolo. A consulta exige meditação mais acurada. A tese animista é respeitável, partiu de investigadores conscienciosos e sinceros, e nasceu para coibir os prováveis abusos da imaginação. Entretanto, vem sendo usada cruelmente pela maioria dos nossos colaboradores encarnados, que fazem dela um órgão inquisitorial, quando deveriam aproveitá-la como elemento educativo na ação fraterna. Milhares de companheiros fogem ao trabalho, amedrontados, recuam ante os percalços da iniciação mediúnica, porque o animismo se converteu em Cérbero. Afirmações sérias e edificantes, tornadas em opressivo sistema, impedem a passagem dos candidatos ao serviço pela gradação natural do aprendizado e da aplicação. Reclama-se deles precisão absoluta, olvidando-se lições elementares da natureza. Recolhidos ao castelo teórico, inúmeros amigos nossos, reunindo-se para o elevado serviço de intercâmbio com a nossa esfera, não aceitam comumente os servidores, que hão de crescer e de aperfeiçoar-se com o tempo e com o esforço. Exigem meros aparelhos de comunicação, como se a luz espiritual se transmitisse da mesma sorte que a luz elétrica por uma lâmpada vulgar. Nenhuma árvore nasce produzindo, e qualquer faculdade nobre requer burilamento. A mediunidade tem, pois, sua evolução, seu campo, sua rota. Não é possível laurear o estudante no curso superior sem que ele tenha tido suficiente aplicação nos cursos preparatórios. Através de alguns anos de luta, de esforço, de disciplina. Daí, André, nossa legítima preocupação em face da tese animista, que pretende enfeixar toda a responsabilidade do trabalho espiritual numa cabeça única, isto é, a do instrumento mediúnico. Precisamos de apelos mais altos, que animem os cooperadores incipientes, proporcionando-lhes mais vastos recursos de conhecimento na estrada por eles mesmos perlustrada, a fim de que
a espiritualidade santificante penetre os fenômenos e estudos atinentes ao Espírito. Então aqui nós temos alguns pontos importantes para meditarmos. Nós vemos, por exemplo, Francisco Cândido Xavier, o autor mediúnico desta obra. O Chico, durante alguns anos, dos 17 a aproximadamente 20 anos de idade, ele psicografava mensagens de espíritos diversos, de sua mãe, de outras entidades. Emmanuel estava aos poucos se aproximando de sua faculdade mediúnica. E quando Emmanuel assume o papel de guia espiritual do Chico, o Chico armazenava estas mensagens nos baús. Eram uns baús que ele ia colocando aquelas mensagens para guardar. E quando Emmanuel se faz visível ao Chico, quando ele se apresenta ao açude, conclama o Chico ao trabalho, numa das primeiras oportunidades que ele teve, ele falou: Chico, pegue todas as mensagens e queime. Aquilo tudo foi um treino para o desenvolvimento, para a aplicação da sintonia mediúnica. Então nós vemos que hoje em dia nós queremos ser médiuns, mas não queremos nos iluminar. O Chico ele foi ter verdadeiramente notoriedade do grande público do Brasil quando ele foi no programa Pinga Fogo. O Chico já era muito conhecido, mas não tinha a proporção nacional que ele passou a ter quando ele foi na TV Tupi e participou dos 2 programas, levando o espiritismo ao conhecimento de todos que assistiram à programação naquele dia. E hoje nós vemos as pessoas querendo entrar no caminho fácil da mediunidade. Já quer ser médium, já querem o reconhecimento, já querem o aplauso, já recebem uma mensagem, já querem publicar, sem passar pelo crivo, se caminha conforme as obras de Allan Kardec, não quer iniciar na disciplina, não quer iniciar na autoiluminação, quer que os espíritos façam a parte que lhe cabe. E também fala da tese animista, que muitas vezes, para se desacreditar do médium, se diz que aquela mediunidade é anímica, que aquela mediunidade procedeu da cabeça do médium. O que é uma tese, como Calderaro muito bem nos diz, que nós temos que ver com muita cautela, porque às vezes aquele médium está sendo um vaso precioso e ele é desestimulado pela incompreensão de um grupo espírita, de uma parte dos espíritas. Então é muito sério esta questão que estamos abordando no dia de hoje. É interessante, tem um conceito de um dos maiores trabalhadores da seara espírita de Uberaba, chamado Dr. Odilon Fernandes, que ele dizia que no início da mediunidade, 80% da mensagem pertence ao médium e 20% pertence ao espírito. Conforme nós vamos desenvolvendo tudo isso, os papéis vão se invertendo, até que nós ficamos com 20% de animismo e 80% da comunicação dos espíritos. Quando nós estudamos em uma casa espírita, nós usamos uma terminologia que Kardec dizia que era o desenvolvimento da mediunidade. Se você precisa desenvolver, é porque você não é um médium que tem ainda todo o domínio sobre a arte dessa manifestação do plano espiritual. E o médium, no seu desenvolvimento, ele pode avançar, como eu disse, no exemplo do Dr. Odilon, como o André já acabou de dizer, pelo seu esforço moral, pelo seu trabalho de reforma íntima, e, logicamente, vai ter a oportunidade de comungar-se com bons espíritos. Como também o médium pode ficar estacionado, e ao ficar estacionado, como ele vai desenvolver a glândula pineal, e depois de desenvolvida, aberta,
ela não se fecha mais, nós vamos perceber que por ali vai transitar o pensamento dos espíritos. E se há uma perturbação naquela criatura, é natural que essa perturbação vai aumentar e muito. Então nós percebemos que há a comunicação dos espíritos, isso é algo muito simples. E nós precisamos mesmo acabar com isso. Qualquer coisa, isso é anímico. Mas não é anímico. De qualquer maneira, toda comunicação é anímica. Toda comunicação também tinha uma participação de Chico Xavier, porque Chico Xavier fazia parte da mesma equipe da Pleiade de Espírito de Verdade. Vamos continuar então, para nós acompanharmos esse lindo capítulo. Fez pequeno intervalo que não ousei interromper, fascinado pela elevação dos conceitos ouvidos, e continuou. Vamos à tua sugestão. Os reflexos condicionados enquadram-se efetivamente no assunto. No entanto, cumpre-nos investigar domínio de mais graves apreciações. Os animais de Pavlov demonstravam capacidade mnemônica, memorizavam fatos por associações mentais espontâneas. Isto quer dizer que mobilizavam matéria sutil, independente do corpo denso, que jogavam com forças mentais em seu aparelhamento de impulsos primitivos. Se as consciências fragmentárias do experimento eram capazes de usar essa energia, provocando a repetição de determinados fenômenos no cosmos celular, que prodígios não realizará a mente de um homem cedendo não a meros reflexos condicionados, mas a emissões de outra mente em sintonia com a dele? Dentro de tais princípios, é imperioso que o intermediário cresça em valor próprio. Ocorrências extraordinárias e desconhecidas ocupam a vida em todos os recantos, mas a elevação condiciona fervorosa procura. Ninguém receberá as bênçãos da colheita sem o suor da sementeira. Lamentavelmente, porém, a maior parte de nossos amigos parece desconhecer tais imposições de trabalho e de cooperação. Exigem faculdades completas. O instrumento mediúnico é automaticamente desclassificado se não tem a felicidade de exibir absoluta harmonia com os desencarnados no campo tríplice das forças mentais, perispirituais e fisiológicas. Compreendes a dificuldade? Então aqui Calderaro ele nos mostra uma dificuldade que a espiritualidade reitera nos grupos espíritas. Tem momentos que nós imaginamos que é fácil os espíritos estarem do nosso lado, passarem uma mensagem psicofônica, psicográfica, uma mensagem intuitiva. E nós começamos a ver que tudo é sintonia. Se eu estou com a cabeça no centro espírita e ao mesmo tempo fora dele, se eu não tenho domínio das minhas emoções, se eu não tenho domínio das minhas sensações, se eu sou uma pessoa perturbada pelas lutas de casa, pelas preocupações funestas, eu não vou conseguir ser uma boa enxada na mão da espiritualidade. Não quer dizer que não tenhamos problemas, mas se eu quero ser um bom médium, eu tenho invariavelmente que aprender a lidar com os meus problemas, porque são através deles que a espiritualidade inferior procurarão nos desestabilizar. Se eu não tiver fincado na fé,
no entendimento, de que ser médium não é ser privilegiado, porque tem muitas pessoas que apresentam faculdades belíssimas e acreditam que os espíritos têm por obrigação arrumarem a sua questão do casamento, a sua questão financeira, a sua questão familiar, a sua questão profissional. Quando nós estudamos as culturas antigas que já tinham um intercâmbio com o mundo maior, e aqui nós vamos pegar apenas duas destas grandes culturas, os egípcios e a Índia, nós percebemos que os seus iniciados, eles passavam por longas provas. Eles levavam anos para se tornarem um intermediário com o mundo espiritual. Na atualidade, as pessoas já chegam, se apresentam uma certa semelhança com uma faculdade mediúnica, já é classificado como médium, sem fazer uma análise mais aprofundada, sem dar um preparo maior, sem verdadeiramente demonstrar o que é ser médium. Ser médium não é simplesmente captar o pensamento dos espíritos. Ser médium não é simplesmente ver os espíritos. Ser médium não é simplesmente ouvir os espíritos. Ser médium é mais. E se a pessoa não tiver embasada, ela não conseguirá desenvolver a oportunidade do trabalho em comum, acordo com os amigos espirituais que procuram nos envolver, nos amparar e nos instruir sempre. É interessante que a mediunidade ela tem dois aspectos. A mediunidade que se apresenta de uma maneira natural no médium e uma mediunidade que ele tem que ter um desenvolvimento. De qualquer maneira, as duas precisam ser desenvolvidas para que elas possam ser usadas de maneira mais coerente. Então a mediunidade, como ele diz aqui, a questão do animismo, ele diz, André, não é questão de ser um animismo e aquela mensagem ser do próprio médium. É que o espírito que está ao lado daquele médium, naquele momento, está comungando a mesma característica de pensamento. Então vamos perceber que não há uma modificação. Por isso que começaram a pensar, porque naquela época imaginava a mediunidade de Chico Xavier. Chico Xavier é um ser exclusivo, é um missionário na concepção da palavra, convidado por Jesus para ter a mediunidade como instrumento de amor. A nossa mediunidade ainda, ela tem que ser muito trabalhada, porque estamos, muitos de nós, pela primeira vez, nos educando em torno da mediunidade. Mas agora nós vamos ver um pouco mais isso que nós estamos falando. Continua. Sim, começava a entender. As elucidações, todavia, eram demasiado fascinantes para que me abalasse a qualquer apontamento. Guardei, por isso, a continuação das definições na postura de humilde aprendiz. O assistente percebeu minha íntima atitude e continuou. Buscando o símbolo mais singelo, figuremos o médium como uma ponte a ligar duas esferas, entre as quais se estabeleceu aparente solução de continuidade em virtude da diferenciação da matéria no campo vibratório. Para ser instrumento relativamente exato, é imprescindível haver aprendido a ceder, e nem todos os artífices da oficina mediúnica realizam, a breve trecho, tal aquisição, que reclama devoção à felicidade do próximo, elevada compreensão do bem coletivo, avançado espírito de concurso fraterno e de serena superioridade nos atritos com a opinião alheia. Para conseguir edificação dessa natureza, faz-se mister o refúgio frequente,
a moradia dos princípios superiores. A mente do servidor há de fixar-se nas zonas mais altas do ser, na qual aprenderá o valor das concepções sublimes, renovando-se e quintessenciando-se para constituir elemento padrão dos que lhe seguem a trajetória. O homem, para auxiliar o presente, é obrigado a viver no futuro da raça. A vanguarda impõe-lhe a soledade e a incompreensão, por vezes dolorosas. Todavia, essa condição representa artigo da lei que nos estatui adquirir para podermos dar. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Nasce daí, tratando-se da mediunidade edificante, a necessidade de fixação das energias instrumentais no santuário mais alto da personalidade. Fenômenos. Não lhes importa a natureza. É forçoso reconhecer que assediam a criatura em toda parte. A ciência legítima é a conquista gradual das forças e operações da natureza, que se mantinham ocultas à nossa acanhada apreensão. E como somos filhos do Deus revelador, infinito, em grandeza, é de esperar que tenhamos sempre à frente ilimitados campos de observação, cujas portas se abrirão ao nosso desejo de conhecimento, a maneira que gradeçam nossos títulos meritórios. Por isso, André, consideramos que a mediunidade mais estável e mais bela começa entre os homens no império da intuição pura. Moisés desempenhou sua tarefa, compelido pelas expressões fenomênicas que o cercavam. Recebe, sob incoercível comoção, os sublimes princípios do decálogo, sentindo defrontar-se com figuras e vozes materializadas do plano espiritual. Entretanto, ao mesmo tempo que transmite o não matarás, não parece muito inclinado ao inquebrantável respeito pela vida alheia. Sua doutrina, venerável embora, baseia-se no exclusivismo e no temor. Com Jesus, o aspecto da mediunidade é diferente. Mantém-se o mestre em permanente contato com o Pai, por meio da própria consciência, do próprio coração. Transmite aos homens a revelação divina, vivendo-a em si mesmo. Não reclama justiça, nem pede compreensão imediata. Ama as criaturas e serve-as, mantendo-se unido a Deus. Em razão disto, a Boa Nova é mensagem de confiança e de amor universal. Vemos, pois, dois tipos de medianeiros do próprio céu, eminentemente diversos, mostrando qual o padrão desejável no mediunismo comum. Portanto, o colaborador servirá com a matéria mental, que lhe é própria, sofrendo-lhe as imprecisões naturais diante da investigação terrestre e, após adaptar-se aos imperativos mais nobres da renúncia pessoal, edificará não de improviso, mas à custa de trabalho incessante, o templo interior de serviço, no qual reconhecerá a superioridade do programa divino acima de seus caprichos humanos. Atingida essa realização, estará preparado para sintonizar-se com o maior número de
desencarnados e encarnados, oferecendo-lhes, como a ponte benfeitora, oportunidade de se encontrarem uns com os outros, na posição evolutiva em que permaneçam, por meio de entendimentos construtivos. Devo dizer-te que não cogitamos aqui de faculdades acidentais, que aparecem e desaparecem entre candidatos ao serviço, sem espírito de ordem e de disciplina, verdadeiros balões de ensaio para os voos do porvir. Referimos-nos à mediunidade aceita pelo cooperador, imobilizável em qualquer situação para o bem geral. Comentando atividades e tarefas, devemos salientar os padrões que lhes digam respeito, e este é o característico da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. Logicamente, é impossível alcançá-lo de vez, toda obra impõe começo. Aqui nós vamos ver uma mensagem longa, uma mensagem extensa, dos quais quase 2 páginas, aonde Calderaro explica para André Luiz que a mediunidade não é como muitas casas espíritas. Olha, essa obra é da década de 40 e até hoje nós ainda vemos casas que têm o médium principal, muitas casas que não dão oportunidade para outras pessoas desenvolver a mediunidade, porque há um mito no movimento espírita. Parece que ser médium é ser importante. Quando eu leio Emmanuel nas suas obras dizendo qual é o compromisso do médium com referência ao compromisso do passado, nós percebemos que ele diz que o médium da atualidade foi aqueles que cometeram grandes delitos no passado e que Deus permite que ele possa vir com a mediunidade para o trabalho redentor no campo do bem. Então a mediunidade não é exclusiva de um dirigente espírita. Quantos médiuns que poderiam estar nos trabalhos abençoados de uma casa e são desprezados, acabam abandonando uma casa espírita e deixa com que aquela ferramenta se enferruje. Então nós precisamos entender o que é a mediunidade, porque para muitos a mediunidade é a solução dos problemas, a solução das lavouras. Vamos resolver tudo. Eu vou ser uma criatura melhor na minha casa, eu vou ter uma vida melhor, eu não vou ter problemas financeiros. A pessoa confunde a mediunidade, quando trabalhada no campo do bem, sendo assistida pelos benfeitores espirituais, com aquilo que nós temos que resgatar no que nós chamamos de um processo kármico, que esse ninguém tira de nós. A mediunidade nos auxilia, quando a dor visita a porta de nossa casa, a termos força, coragem para sobrepor aqueles momentos. Mas em nenhum momento os espíritos vão tirar a nossa dor, vão tirar aquelas experiências que compete a nós passarmos por aquilo que nós fizemos num passado criminoso. Então, mediunidade é uma coisa simples. Por outro lado, ele fala também da mediunidade respeitável e responsável. Respeitável para com o mundo espiritual e responsável porque temos que ter estudo. É impossível imaginar que um médium não tenha estudo, porque mediunidade ainda é um capítulo desconhecido por todos nós.
E quanto mais eu me aprimoro no campo do estudo, conhecendo as obras de Kardec, dando continuidade pelas obras de Chico Xavier, em especial, onde os dois estão ancorados na figura excêntrica de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos percebendo, André, que ele coloca para nós a responsabilidade da casa, a responsabilidade do médium, a responsabilidade do desenvolvimento, porque todos querem ser médium, mas ninguém quer estudar. Então, eu uma vez fui fazer uma palestra numa casa sobre mediunidade, o dirigente falou para mim, Sérgio, fala que os médios têm que estudar, porque aqui na nossa casa, nenhum médium quer estudar. Eu digo, olha, na nossa casa que eu dirijo, a orientação do Dr. Marco Antônio é a seguinte, se não tiver num grupo de estudo, aqui não desenvolve mediunidade, porque mediunidade tem que ter responsabilidade. Vamos então continuar? Como revelasse nos olhos a indomável comoção que se apossara de mim, ante os conceitos ouvidos, o assistente modificou a inflexão de voz e tranquilizou-me. Reportando-nos ainda ao Cristo, importa-nos reconhecer que o Mestre viveu insulado no monte divino da consciência, abrindo caminho aos vales humanos. Claro está que nenhum de nós abriga a pretensão de copiar Jesus. Contudo, precisamos inspirar-nos em suas lições. Há milhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, de mente fixa na região menos elevada dos impulsos inferiores, absorvidos pelas paixões instintivas, pelos remanescentes do pretérito envelhecido, presos aos reflexos condicionados das comoções perturbadoras a que, inermes, se entregaram, outros tantos mantêm-se, jungidos à carne e fora dela, na atividade desordenada, em manifestações afetivas sem rumo, no apego desvairado à forma que passou ou à situação que não mais se justifica. Outros ainda param na posição beata do misticismo religioso exclusivo, sem realizações pessoais no setor da experiência e do mérito que o integre no quadro da lídima elevação, subtraído o corpo físico. A situação prossegue, quase sempre inalterada para o organismo perispirítico, fruto do trabalho paciente e da longa evolução. Esse organismo, constituído, embora de elementos mais plásticos e sutis, ainda é edifício material de retenção da consciência. Muita gente, no plano da crosta planetária, conjetura que o céu nos revista de túnica angelical, logo que baixado o corpo ao sepulcro. Isto, porém, é grave erro no terreno da expectativa. Naturalmente, não nos referimos, nestas considerações, a espíritos da estofa de um Francisco de Assis, nem as criaturas extremamente perversas, uns e outros, não cabíveis em nosso quadro, o Zênite e o Nadir, da evolução terrestre, não entram em nossas cogitações. Falamos de pessoas vulgares, quais nós mesmos, que nos vamos em jornada progressiva, mais ou menos normal, para concluir que, tal o estado mental que alimentamos, tais as inteligências, desencarnadas ou encarnadas, que atraímos e das quais nos fazemos instrumentos naturais, embora de modo indireto. E a realidade, meu amigo, é que todos nós, que nos contamos por centenas de milhões,
não prescindimos de medianeiros iluminados, aptos a colocar-nos em comunicação com as fontes do suprimento superior. Necessitamos do auxílio de mais alto. Requeremos o concurso dos benfeitores que demoram acima de nossas paragens. Para isto, há que organizar recursos de receptividade. Nossa mente sofre sede de luz, como o organismo terreno tem fome de pão. Amor e sabedoria são substâncias divinas que nos mantêm a vitalidade. Veja que ele começa a nos trazer uma grande responsabilidade, não é? Jesus foi médium de Deus, trazendo a pureza do pensamento de Deus. Então aqui ele faz uma comparação magnífica com quem nós queremos andar, quais as companhias nós queremos ter dos espíritos ao nosso lado. Mediunidade, ela é sintonia. A mediunidade que nós possuímos, diferente do que muitos apregoam, não é a mediunidade missionária, como alguns personagens que nós tivemos no Espiritismo eram portadores. A nossa mediunidade, ela tem sim o seu valor, ela tem sim a sua importância, mas é mais importante a mediunidade para o médium quando aproveitado as lições para o burilamento de sua alma do que propriamente para os outros. Temos a ideia de que ser médium é ser uma pessoa especial, é ser uma pessoa diferente, é ser uma pessoa iluminada, é ser uma pessoa com uma bagagem maior do que os outros, e nem sempre. Às vezes o médium ele é mais endividado moralmente falando, e vem com a oportunidade da mediunidade para trabalhar com alguns espíritos e levando luz para os outros e para si mesmos. Não devemos de modo algum idolatrar os médiuns, não devemos de modo algum santificar os médiuns, não devemos de modo algum elogiar os médiuns. Devemos estimular, devemos sim aplaudir no sentido da perseverança, mas lembrando sempre que nós somos frágeis e muitos bons médiuns se perdem pela falta de acuidade dos encarnados que estão ao seu lado, idolatrando, elogiando, colocando como se fosse um espírito já evoluído, como se a sua mediunidade fosse o suprassumo, como se o seu trabalho fosse o maior. Então, médium que não é simples, médium que não é humilde, médium que não está afinado com a simplicidade, é médium que está dando vazão a espíritos que poderão no amanhã fazê-lo perder na caminhada evolutiva, dando-lhe a ele um título que ele ainda não possui. Pelo esforço e pela dedicação, possuirá um dia, mas não no agora. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Francisco Cândido Xavier desde 1985. Tivemos a oportunidade de muitas vezes ir à sua casa e de muitas vezes estar no trabalho do abacateiro ao sábado às 14 horas e depois à noite nós tínhamos oportunidade de estarmos no grupo espírita da prece. E por muitas vezes, conversando com os amigos direto de Chico Xavier, contava-nos história de que o Chico jamais permitia que quando fosse usada a palavra, falasse da sua pessoa, do seu trabalho. Muitas vezes ele chegou a interromper a pessoa dizendo: fale tudo isso de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu ainda sou muito endividado. E é interessante a gama de médiuns que nós conhecemos que querem ser Chico Xavier a toda custa.
são orgulhosos, são vaidosos, são eminentemente donos da verdade. O Chico era tão humilde que ele se escondia muitas vezes por trás de Emmanuel. Ah, Emmanuel está aqui, está dizendo isso. Nós sabemos que às vezes não era Emmanuel. É que o Chico era uma alma tão simples, que o Chico queria mostrar para nós que os espíritos são grandes e que ele, como médium, era pequeno. Muitas coisas, naquele caso, é anímica, por pertencer ao próprio médium, na sua grandeza de conhecimento que ele adquiriu. Então, realmente, essas explicações de Calderaro são fantásticas. Que confusão no movimento espírita que se faz. Médiuns se achando, diz um dito popular, o rei da cocada, o mais importante. E uma vez o Chico disse, os espíritas estão desencarnando mal, porque os médiuns estão sofrendo no mundo espiritual, porque por ser médium achavam que ia ter banda, coral, nem o amigo espiritual dele muitas vezes foi o receber, de tão vaidoso que ele estava. Vamos continuar a leitura. O instrutor fez breve interrupção e acrescentou: compreendes agora a importância da mediunidade, isto é, da elevação de nossas qualidades receptivas para alcançarem a necessária sintonia com os mananciais da vida superior? Sim, respondi, entendera-lhe as observações, ponderando-lhes a magnitude. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro, prosseguiu Calderaro, e sim do interior para o exterior. O homem encarnado, quase sempre, empolgado pelo sono da ilusão, poderá começar pelo fenômeno, a maneira, porém, que desperte as energias mais profundas da consciência, sentirá a necessidade do reajustamento e regressará à causa de modo a aperfeiçoar os efeitos, obra de construção, de tempo e de paciência. Então nós observamos Calderaro nos mostrando que médium, ele não se formará de um dia para o outro. E é importante nós também ressaltarmos que muitas pessoas estão se preparando na atual encarnação para serem médiuns no amanhã, não para serem propriamente nesta encarnação. Muitos estão se preparando na crosta para serem médiuns no plano espiritual. Muitos estão se preparando a mediunidade para levarem esta mediunidade para estes novos planetas que necessitam de missionários do amor, que serão a feição daqueles profetas, que serão a feição daqueles sábios que nós já tivemos em outrora. Então a mediunidade, para cada pessoa, ela se apresenta de um modo. Por isso que nós não devemos felicitar quando alguém cai, mediunicamente falando, porque poderíamos ser nós. Quando alguém se perde na vaidade, na arrogância, na prepotência, é um motivo de muita tristeza, porque o médium, por mais que ele não tenha aquela missão como Chico Xavier teve, ele tem espíritos que se associam a ele e que ele não vai encontrar em outro médium o psiquismo que ele estabeleceu com aquela entidade. Por isso que é importante o capítulo que nós estamos vendo hoje e a importância de vigiarmos e de orarmos. André, só uma colocação que eu julgo ser importante. Não é serviço que possamos organizar da periferia para o centro. Ou seja, do fenômeno como um todo, exposto para dentro do nosso ser. E sim do interior para o exterior. Ou seja,
Primeiro, temos que começar a trabalhar com os nossos defeitos, o chamado reforma íntima. Então, Chico Xavier foi o médium que foi, mas antes dele ser o médium que foi, ao longo de séculos, ele desencarnou o homem que ele foi. O homem de bem, o homem justo, o homem crente em Deus. Então, Chico primeiro desenvolveu o homem e depois desenvolveu a mediunidade. Nós queremos desenvolver a mediunidade sem se preocupar com os nossos vícios, com os nossos erros. E é por isso que a grande maioria dos médiuns cai. Dando continuidade, chegados a essa altura da conversação, o orientador convidou-me ao serviço de assistência à dedicada senhora, médium, em processo de formação, que ele vinha recebendo socorro para prosseguir na tarefa com a fortaleza e serenidade indispensáveis. Propiciando-me o feliz ensejo, meu gentil interlocutor concluiu: o caso é oportuno, observarás comigo os obstáculos criados pela tese animista. Então agora, André, depois que praticamente Calderaro deu uma lição para André Luiz no sentido do que é mediunidade, ele tinha o hábito de levar o André Luiz para ver um caso. E agora ele vai levar para mostrar para André Luiz um caso específico do que é ser animista. Vamos acompanhar. Marcava o relógio precisamente 20 horas, quando penetramos confortável recinto. Várias entidades de nosso plano ali se moviam, ao lado de 11 companheiros reunidos em sessão íntima, consagrada ao serviço da oração e do desenvolvimento psíquico. Logo à entrada, recebeu-nos atencioso colega, a quem fui apresentado com sincera satisfação. Recebi dele, de início, informações condensadas que, anotei contente, fora igualmente médico, deixara a experiência física antes de concretizar velhos planos de assistência fraternal aos seus inumeráveis doentes pobres. Guardava o júbilo de uma consciência tranquila, zelara o bem geral quanto lhe fora possível. Contudo, entrevendo a probabilidade de algo fazer além túmulo, recebera a permissão para cooperar naquele reduzido grupo de amigos, com o objetivo de efetuar certo plano de socorro aos enfermos desamparados. O intercâmbio com os desencarnados não poderia transformar os homens em anjos de um dia para outro, mas poderia ajudá-los a ser criaturas melhores. Impossível seria instalar o paraíso na crosta do mundo em algumas semanas. Entretanto, era lícito cooperar no aprimoramento da sociedade terrestre, incentivando-se a prática do bem e a devoção à fraternidade. Para esse fim, ali permanecia, interessado em contribuir na proteção aos doentes menos aquinhoados. Então nós veremos no programa seguinte a participação deste médico. Agora, Calderaro e André Luiz saíram da retórica sobre a mediunidade e vão para um grupo de aproximadamente 11 encarnados, mais aquela senhora que dirigia aquele grupo, era um grupo íntimo. Tinha os espíritos, dentre eles este médico, em que André Luiz se ligou pela afinidade da profissão. Foi um médico justo, um médico honesto, um médico que não pensava apenas nos ganhos materiais, também tinha o ensejo de cuidar daqueles que não tinham dinheiro para pagar uma consulta, e isto fez com que este médico chegasse no mundo espiritual sem grandes problemas. Pelo contrário, ele, querendo trabalhar do outro lado, ele pede pelo trabalho, e foi concedido a ele tutelar
acompanhar, colaborar com este grupo, que veremos nuances no próximo capítulo, dando continuidade neste capítulo fantástico. Então, o nosso programa, ele conseguiu dividir o capítulo exatamente no meio. A primeira parte foi a teórica, e agora na segunda parte veremos a prática. Agora, na segunda parte, André Luiz receberá as explicações de Calderaro vendo os médiuns trabalhando. É interessante nós notarmos que nós vamos ter uma ideia nítida do que acontece em uma casa espírita, principalmente uma casa que não tem estudo. Quando nós não temos estudo, nós não temos disciplina, nós não temos aquele respeito ao próximo, porque nós não entendemos os liames que nos envolve no campo do desenvolvimento da mediunidade. Então nós percebemos que enquanto nós, e vamos encerrando este primeiro programa do capítulo 9 sobre a mediunidade, que teremos um próximo programa, nós vamos perceber bem nitidamente que da década de 40 do século passado, já andamos muito e ainda continuamos com os mesmos erros, tudo por falta de uma única situação: estudo. O estudo para o tarefeiro espírita, para o médium, para o ceareiro, ele é fundamental. E aqui no canal no YouTube, nós temos uma gama de estudos à sua disposição. É virtual, você pode assistir a hora que puder, parar, retornar. É gratuito, porque muitas pessoas dizem que não tem acesso a determinado estudo porque tem que adquirir um livro, tem que adquirir isso, tem que adquirir aquilo. Tudo que nós fazemos, aprendemos com o Chico a darmos de graça o que de graça recebemos. Então nós convidamos aqui pelo nosso canal a estudar conosco Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, o livro Roteiro, Jesus no Lar, o livro A Caminho da Luz, o livro O Espírito da Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, a participar semanalmente do Evangelho no Lar, das atividades do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então nós gostaríamos muito de convidar a todos a estudarem conosco, e também o nosso canal ele é monetizado. Precisamos muito da sua ajuda. Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa o comentário, aproveite e se inscreva, divulgue. Nós precisamos muito da sua ajuda para que o nosso canal possa chegar cada vez mais a mais corações, a mais pessoas. Queridos amigos, nós vamos então encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro No Mundo Maior. Agradecemos a sua audiência e rogamos a Jesus que possamos continuar sempre juntos estudando essa obra magnífica que, quando falamos do Espiritismo, falamos de Jesus. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração e até o próximo programa.